Nós, enquanto educadores, nós temos que estar muito atentos ao desenvolvimento crítico desse leitor, à formação crítica. Além de toda essa questão de habilidades cognitivas, existe também uma questão de habilidade emocional, né? Habilidades psicossociais, e que a literatura vai permitir esse desenvolvimento através dessa subjetividade de cada leitor. Já pedi ao marido, interfona aí! Então, me ouvindo direitinho? Ouvindo perfeitamente. Pronto, E aí agora nós vai. estávamos justamente retomando, né? Falando a respeito, você trazendo essa questão da importância do uso tanto do livro com imagens, quanto com a linguagem, não só não Isso, verbal, mas a verbal também, isso, para que nossos jovens eles possam desenvolver bem a sua capacidade de compreensão, de leitora, a sua capacidade leitora subjetiva, né? Dentro da sua isso, subjetividade, da sua capacidade dentro dos próprios esquemas mentais próprios isso, da idade. E exato. sem falar também na imaginação, porque muitas vezes quando a gente apenas narra, nós Uhum, também estamos dando espaço para que ele imagine o cenário. Porque o ilustrador, ele também é um autor do livro, da obra, não é? Ele uhum, traz a sua releitura. Mas como você colocou, nem sempre o que é que vai acontecer? A história, a ilustração não vai trazer toda a leitura e o arcabouço do que está e- transcrito naquele texto. Então, é exatamente, importante também dar o espaço para que o leitor faça a sua interpretação, para que ele exato, também faça, extrapole, vá além daquele texto, seja ele o verbal ou não verbal. exatamente, exatamente. Então, assim, esse trabalho, né? Então, na psicopedagogia, a gente trabalha tanto esse aspecto do desenvolvimento do leitor, quanto a literatura também pode ser trabalhada na própria alfabetização, né? Como, Sim, inclusive, ela é muito bem um recurso muito bom para a gente trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem, exatamente por conta da ludicidade que a literatura traz. Então, isso já é um motivador, né, da criança aprender. Né? E, fora isso, a gente também trabalha, vamos dizer assim, coisas específicas da socioafetividade, do emocional, né? Ela também nos ajuda nesse processo quando a gente utiliza livros e histórias que possam ser associada o conteúdo com a sua o que a criança está vivenciando naquele momento. Né? Então, ela também é importante nesse sentido, não só de também trabalhar esse socioafetivo, emocional, né? Como também na própria dificuldade de aprendizagem. Então, isso são todas essas possibilidades que a literatura traz no trabalho psicopedagógico. E são possibilidades muito ricas, muito potencializadoras, né, do processo. Né? sim. Então, O trabalho mesmo com muitos autistas, com crianças autistas, eles agora, nesse período remoto, o uso principalmente da contação de história tem sido constante com essas crianças, porque contextualiza, possibilita que elas consigam ter um tempo maior de concretização, de troca com aquele texto através também das imagens, da própria narração, dos recursos que são usados pelo contador. E isso ajuda para que eles consigam
interpretar ou compreender o enredo daquela, depende muito do nível de cada criança, e a partir dali o psicopedagogo ele vai trabalhar aqueles elementos da história, a significar, o que houve de significativo para aquela criança. Exatamente. Muitas crianças também, quando tem algumas questões emocionais, nós já podemos até pensar e direcionar determinada literatura, Exato. determinado conto específico, porque hoje a literatura também está sendo utilizada como uma forma de terapia, né, com essa abordagem Exatamente. terapêutica, principalmente para Exatamente. quem trabalha com o foco na psicanálise, não é? Mas, a Joelma, hoje não só, mesmo a comportamental se utiliza muito desses recursos, né, de literatura para poder fazer, utilizar levar para a criança esses conteúdos que vão fazer sentido para ela, entendeu? Então, assim, não só a psicanálise, assim, a gente tem, por exemplo, existem livros hoje, né? Tem um livro, eu trouxe, deixa eu ver se eu trouxe ele aqui para poder, que é uma literatura bastante específica para trabalhar com crianças que usam muitos recursos virtuais, né? Então, Sim, a menina da cabeça quadrada, né? sim, Um livro que você, num trabalho mesmo psicológico, na área do TCC, você pode utilizar, porque ele é muito específico, né? E ele trabalha exatamente isso, assim, como reverter esse processo de excesso, né, de aparelhos eletrônicos, né? isso. Então, hoje a gente já pode ver isso de uma forma muito geral, né? Então, assim, De resgate, porque acaba resgatando determinadas brincadeiras, formas de interagir, para que a criança não se sobrecarregue em relação ao uso da tecnologia. Realmente, exatamente. nós temos uma gama hoje de escritores que se preocupam em trabalhar diversos focos, né? Isso. Tem o foco realmente da relação humana, nós temos vários escritores que trabalham com esse foco de relação humana, com o foco da questão, e aí vai abordar solidariedade, respeito, os valores de forma geral. Uhum. Esse foco da aprendizagem e do respeito ao espaço do outro, da diversidade. Isso. Nós temos hoje muitos livros que trabalham com o resgate da ancestralidade, com a compreensão da diversidade, respeito às diferenças, e também livros que vão tocar. Agora mesmo nós estamos chegando num período que é um período difícil, que é o período do Dia dos Pais. Muitas crianças não têm o pai mais, ou Isso. porque já nasceram com um pai desconhecido, ou porque o pai faleceu, ou porque é criado por um tio, ou até algumas crianças hoje têm mais de um pai por serem adotadas, ou mais de um pai por existir uma outra formação hoje familiar também. Uhum. E Exato. nós temos muitos livros que vão tratar dessa questão da paternidade, da maternidade, de como a criança vai enxergar aquela pessoa enquanto pai, de como ela vai se relacionar entre os irmãos e saber dividir esse pai e compreender que ele não é só dele, né, que tem que dar atenção só a ele. E de Exato. perceber que cada pai é de uma forma diferente, compreender essa diversidade, também de expressar seus sentimentos. E assim, eu trabalho também, então, de sentimentos como o ciúme, como a perda. E Exato. aí a literatura vai nos dar a bagagem de trabalhar esse equilíbrio emocional com a criança. Isso. Agora, com o livro que eu pretendo lançar, que vai trabalhar justamente a questão da perda, e num tempo como esse, que é um tempo de pandemia, a ideia é justamente fazer
a questão da relação entre avó e netos, que é algo que muitas crianças estão afastadas de seus avós, justamente Exato. pela possibilidade de serem assintomáticas, e ao mesmo tempo trabalhar a perda de uma forma bem lúdica, bem leve, e dar à criança a possibilidade do consolo, do resgate, da transformação do sentimento da tristeza em saudade, de compreender que existiram momentos fantásticos de relacionamento e que ele pode guardar as suas lembranças na sua caixinha de lembranças e encontrar estratégias para demonstrar seus sentimentos, através de um diário, através de desenho, e de ajudá-los a expressarem o que sentem. Porque o mais Isso. importante é a gente também fazer o uso dessa literatura para que a criança consiga, através da identificação com algum personagem, expressar o seu sentimento. E Isso. trabalhar dessa forma a reelaboração dessas emoções. E aí, assim, é muito importante que a gente perceba que para a criança fazer esse trabalho que você está trazendo, ela tem que já ter construído essa capacidade interpretativa, porque senão ela não vai fazer, ela vai ser literal. Ela vai olhar, eu atendo crianças, eu atendo uma criança de 11 anos, e ela, até agora, ela ainda tem muita dificuldade, porque ela é literal. Então, assim, essa associação que você está trazendo, né, essa interpretação, esse trazer para si algo, esse conteúdo, porque me toca, né, ele precisa que essa criança tenha essa capacidade de interpretar, de compreender, de absorver. Né? Então, quando eu falei do livrinho do Quem Soltou o Pum, que é um livrinho bem para criança bem ainda pequena, né, de 3, 4 anos, um livro, a ideia é exatamente começar a desenvolver isso. Então, quando eu brinco ali e eu faço a analogia, né, do nome do cachorro com o pum, e a leitura é toda assim, nesse sentido, de levar você a pensar vários. Quer dizer, eu estou conseguindo fazer essa transposição, né, do que está no livro para ainda de uma forma bem mais simples, né? Sim. Porque quando você consegue fazer isso, né, a partir daí, você, quando chegarem os conteúdos um pouco mais complexos, a criança vai poder fazer isso com mais facilidade, né? Senão ela não faz esse link, né? Então daí a importância de trabalhar essa criança enquanto leitora de verdade, né? Para que isso aconteça. E inclusive às vezes assim, as pessoas me perguntam que livro. Eu sempre digo assim, olha, o livro ele tem que ter algo que faça sentido para a criança. Então, é muito difícil, às vezes, assim, hoje, nesse momento de pandemia, nem se pensar, mas já há algum tempo a gente já está com dificuldade, porque as livrarias físicas estão acabando, né? Mas a melhor forma ainda passear com a criança entre os livros, né? Que a criança comece a ver, entender, despertar, o que é que desperta mais atenção. É lógico que o adulto ele tem que saber o que é que a criança está precisando, principalmente quando se trata de um trabalho psicopedagógico. Eu tenho que ter um objetivo, né? No meu uso da literatura, ele tem que ter um objetivo. Né? Por exemplo, se uma criança está aprendendo a ler e que está com dificuldade e eu uso a literatura, a forma é diferente de quando eu uso a literatura para uma criança na qual eu quero trabalhar um conteúdo subjetivo específico, né? Como no caso, né, que você do livro que você escreveu, né, Cadê Minha Gatinha? Ele traz um conteúdo,
né, que para algumas crianças vai ter um sentido, para outras vai ter um sentido completamente diferente, Completamente diferente. Isso. né? Sem falar Então, que essa fase é uma fase assim que eles são muito próximos à curiosidade a respeito dos animais. Então, quando você fala de quem exato, saltou o cu, então exa o autor ele procura justamente na literatura buscar o que faz parte do cotidiano da criança e da, que representa o mundo dele, isso, justamente para que haja essa identificação. Agora você fala exatamente. dessa diferença entre trabalhar o cognitivo, o letramento, porque muitas crianças ainda estão na fase de só decodificar e não interpretam. Que tipo de estratégias o psicopedagogo realiza com essa criança e que você sugeriria também que os educadores pudessem fazer para esse desenvolvimento dessa extrapolação do nível de interpretação? Então, é muito importante, assim, primeiro, quando a criança tem contato com o livro, é muito legal que a criança, ao folhear o livro, ela dê a sua primeira interpretação do que ela está vendo. Por quê? Porque também, se a interpretação dela é muito diferente do que está escrito, vai ser muito frustrante na hora que eu ler para ela e não ter nada a ver o que ela viu. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, em termos de estratégia, de não só ler, mas, assim, primeiro, deixar a criança fazer essa leitura e fazer aí, utilizar o que ela trouxe e, vamos dizer assim, interagindo com o que está posto da história, né? E porque é muito importante que a criança se sinta, vamos dizer assim, autora nesse sentido, né? Então, Para por exemplo, construir a própria leitura, né? Que você fala no sentido de isso, deixar que ela, primeiro ela leia dentro do olhar isso dela, dela, para depois nós podermos explorar a leitura que ela isso. fez. Isso. Então, por exemplo, eu gosto de contar essa história de uma sobrinha minha, que já está com, acho que 22 agora, mas quando ela tinha entre 3 e 4 anos, uma vez nós estávamos sentados e eu, cheio de livrinho, eu peguei o livro para ler, ela pediu para eu ler um livro, eu li, mostrando as figuras e lendo e fazendo essa interação, ela trazia primeiro. Aí depois ela escolheu o segundo, eu fiz o mesmo processo. Aí no terceiro eu já pedi a intervenção dela, parava a leitura, fazia um determinado, né, uma paradinha para ela falar do que, complementar o que eu ia dizer. E aí depois eu disse, agora leia esse para mim. Ela tinha por volta de 4 anos. E ela disse assim, mas eu não sei ler. Eu falei, sabe, você não me ajudou a ler o outro? Aí ela olhou e falei, vou lendo as figuras e valendo. E ela começou a ler a partir desse discurso, né, a interpretação, dando significado à ilustração. E quando ela terminou, ela ficou tão feliz que ela pegou outro, vou ler outro. Né? Então, Se assim, sentiu a autora, se sentiu a leitora, a né? Se sentiu leitora, leitora, enfim, exato, eu tenho exatamente. condição. Aí trabalha também a autoestima, a condição dela de Autoestima, leitura. Isso. Sem isso. autoestima não tem aprendizagem. Então precisa Não, trabalhar essa autoestima elevada para que haja aprendizagem. exatamente. Então, por exemplo, esse é um recurso de introduzir a criança no mundo leitor, né? De uma forma tranquila, sem pressão, de uma forma lúdica, mas a criança ela pode se tornar uma leitora, se sentir uma leitora nesse momento. Então, assim, como eu digo, quando ela começa a desenvolver esse prazer, né, da imaginação, né, de usar o imaginário e de criar, né, porque aí, a partir,
com o tempo, ela começa a acrescentar coisas, né, para além da ilustração. Quer dizer, à medida que ela vai fazendo isso, eu sempre digo que assim, é aquela prévia, porque na hora da alfabetização a coisa muda, fica difícil. Sim, Fica sim, é verdade. difícil. Então, a Então, conquista do prazer da leitura tem que vir muito antes. Por isso que a antes, educação infantil, hoje, a partir de 2 anos de idade, já se começa a trabalhar muito com a literatura, associando a outras artes, que eu considero literatura como arte, como né? a Como arte, a eu também, música, a isso, arte plástica, as artes plásticas, exato. então ao teatro. Então as crianças já fazem suas próprias releituras, reconstroem um texto, criam músicas. Eu Exatamente. trabalhei, no meu canal tem João e o Pé de Feijão, que é bem trabalhado nessa área também da psicologia, né? Porque é a libertação dele em É, relação à questão do pai, né, que some, e também da mãe que castra, né? E o que acontece? E ele consegue se tornar, digamos assim, um adulto a partir do momento que ele enfrenta o, o, o monstro, né, o o gigante, gigante, o que está gigante. com a sua herança, que está com toda a riqueza da família. Então, é Aham, um amadurecimento. Mas, assim, é isso. bem interessante quando a gente trabalha com crianças e eles começam, inclusive, a criar a música. Então, a minha filha mesmo, trabalhando essa história na escola, trouxe uma música criada por ela, né, junto com a turminha. Então, ela foi ensaiando, trabalhando a música, porque ela começou a tocar piano, e foi ensaiando e de ouvido ela foi tocando a música e começou a cantar e cantou para mim. Então, assim, é muito interessante quando a gente vai associando todas as artes e isso se torna super enriquecedor para a criança. Porque ela faz a leitura dela, ela simboliza da forma que realmente ela compreende. Isso, E aí exatamente. ela explora, e nós, como educadores, vamos dando aquelas possibilidades de exploração dentro de todas a riqueza de que a arte oferece, não é? Oferece, exatamente. Então, assim, a temática da obra, a ilustração, tudo isso tem que estar adequado aos interesses da criança, né? Para poder exatamente produzir esse efeito que a gente está falando, né? Porque quando assim, esse pensamento, né, de que quando a criança começar a ler, ela vai gostar de ler, não é verdade, porque o início da aprendizagem da leitura, ele não é fácil, ele não é uma coisa fácil. Então, quando você quer que uma criança aprenda a ler, ela precisa, aliás, a gente precisa se emocionar para aprender qualquer coisa. Isso. Qualquer coisa que a gente queira aprender, se a gente não se emociona por isso, é difícil, a aprendizagem fica difícil. Né? Então, assim, a alfabetização, ela requer muito dessa criança que já se apaixonou pela leitura, pelo desejo de ler, pelo querer ler. Né? Então, assim, faz toda uma diferença, né? Porque não é uma coisa exatamente simples, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma criança neurologicamente, ela está pronta para aprender a ler aos 6 anos. É lógico que existem exceções, que crianças que aprendem mais cedo e que crianças que aprendem mais tarde, né? Então, assim, esse é um outro problema, é que algumas escolas se preocupam tanto com a decodificação, né, e não investem nessa sedução por mais tempo, né? É lógico que tem mas assim, às vezes tem gente querendo que a criança comece a ler com 4 anos de idade. Quer dizer, não é hora, é a hora de você estar ali incentivando aquela criança a
conhecer mais coisas. A literatura, ela amplia o discurso oral da criança. A criança, ela amplia o repertório da criança. A criança passa a ter mais palavras, a criança passa a ter um repertório maior, né? Então, assim, e isso faz muita diferença, porque assim, quando a criança só vê ou só ouve, né? Se ela não consegue fazer o link com a leitura, ela pode até desenvolver a imaginação, mas ela não vai desenvolver o interesse de aprender a ler, que é Sim. o que a gente quer, né? A gente quer uma criança que se apaixone, que se encante e que queira aprender a ler, né? Então, esse é o trabalho que a literatura é muito rica e pode trazer muito, pode potencializar esse leitor de uma forma muito grande. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com adolescentes, né, que não têm o hábito de ler, então, assim, você tem que buscar trabalhos, livros que tem a ver com o interesse dessa criança. Né? Eu Isso. trouxe aqui eu me lembrei de uma história que eu trouxe de um menino que não gostava muito de ler. Ele era muito chegado nessa coisa de matemática, muito, se dizia, muito prático, muito, né? E assim, a primeira vez que ele se interessou por um livro é o livro que é Quanto Custa uma Vaca. É um livro que, na realidade, ele vai trazer assim o início de uma educação econômica, financeira. Sim. Então, é uma literatura adequada para a idade dele, mas tinha esse viés. E isso levou ele a se interessar. Então, deixou de ser aquela coisa chata, porque tinha algo que era interessante para ele, né? Uhum. Aprender essa parte financeira. É. A Então, Carol, ela comenta aqui assim: eu confesso que a escola tirou um pouco o meu prazer pela leitura. Tive que ler uns livros muito difíceis para a minha idade, especialmente no Fundamental 2. Realmente, Carol, o que acontece? A escola, ela muitas vezes busca clássicos que isso, talvez não estejam assim bem casados com os projetos, que hoje já é bem diferente. Hoje a gente isso, busca clássicos que estejam casados a projetos, a temáticas que sejam significativas ao adolescente, mas também a escola ela exatamente. também dá já essa abertura para que nós possamos encontrar determinados livros que são as sagas que os adolescentes amam acompanhar. Contos que os adolescentes se sentem dentro daquele universo. Então, hoje nós Exatamente. já temos uma gama muito maior e assim uma condição pedagógica muito maior de fazer com que esses livros façam sentido para a vida do Senti, adolescente. É exatamente. isso, Miriam? Então, imagine que eu conheço Carol e sei que ela é leitora. E assim, imagine se para ela, que é leitora, foi um saco, imagine para quem não era leitor. Enfrentar os clássicos, né? Ali com 13, 14 anos, né? Então, assim, de fato, a gente não pode dizer que não é para ler os clássicos. Claro que precisa, mas tem que ter todo o texto, né, que acompanhe essa leitura, que dê um significado ao que você está lendo. A partir de algum interesse, né? Algo que lhe mobilize para ler. Né? Sim. Então, assim, e para isso a gente tem que, de fato, aprender a gostar de ler. Então, na psicopedagogia, a gente tanto pode trabalhar, desenvolver prazer de ler, como a gente pode trabalhar o aprendizagem de leitura com a literatura,
como a gente pode trabalhar questões de ordens mais emocionais, mais afetivas, que faça o link, né? O livro traga se adeque ao aumento daquela criança e daquilo que ela está vivenciando. Né? Então, perceba que na psicopedagogia, a literatura é incrível, é algo que você pode usar bastante, bastante, né? E de diferentes formas. Então, assim, eu gosto muito de para cada criança que eu vou trabalhar, eu penso no livro diferente, né? É lógico, pode acontecer do mesmo livro, mas assim, ele é individualizado, né? Ele é singular, a indicação do Sim, livro, porque essa é outra coisa, né, Miriam? Nesse sentido, a indicação é singular, né? O psicopedagogo, ele precisa conhecer a criança que ele tem para trabalhar e buscar esse livro que tenha esse significado. Então, às vezes, assim, é um livro que está na moda, é um livro que está todo mundo lendo, mas para a criança não tem sentido nenhum. sim. Então, né? Então, não dá para Então, é muito pensar interessante quando nisso. a gente está na escola e tem a ciranda, né, da leitura, a roda de leitura, ou a sacola. Cada escola dá um nome. E a criança ela vai e escolhe. Ela escolhe, ela leva para casa, ela lê com seus pais, ela faz a troca. Então, assim, dá a oportunidade de uma gama maior, cada vez maior, para que ela tenha o poder de escolha de algo que faça sentido para ela. Agora, a Fabiana, ela pergunta o seguinte, e com o dislexo, como seria essa intervenção? Como trabalhar com o aluno dislexo, com a criança dislexa? Então, o trabalhar com a criança disléxica, ele tem um trabalho, vamos dizer assim, específico, né? Assim, de uma forma específica, porque a criança disléxica, ela tem dificuldade de ler. Então, no caso de disléxico, nós estamos trabalhando numa dificuldade, muitas vezes, de decodificação e, Isso. consequentemente, de compreensão. Por quê? Porque o esforço para decodificar é tamanho que não se compreende. Então, só pensando nisso, perceba que quando você trabalha com um livro que tem ilustração, olha o quanto ajuda o disléxico. Isso. O trabalho da leitura vai ser o trabalho que você fará com qualquer texto para o disléxico. Mas, assim, se você usa o recurso da literatura, a ilustração vai ajudar muito ao disléxico a fazer a compreensão, porque não a decodificação. O trabalho de decodificação é um trabalho específico desenvolvido para o disléxico, mas a compreensão nesse processo ele ajuda bastante, muito. Então a criança ela vai ela fazer o link da decodificação com a compreensão. Então, a Então, a leitura, por literatura... exemplo, de um outdoor, quando a gente pensa em um outdoor, ou a leitura de um cartaz, não precisa exatamente ser um livro ou um Não, texto, um conto, algo longo. não. Contanto que ele seja estimulado a pensar e interpretar o que aquele texto tem a dizer. Uma outra Isso, forma também de intervenção com dislexo é através das narrativas, não é? Porque como ele vai compreender melhor através da escuta, se ele ouve alguém narrando e aí depois ele toma para si o livro, isso às vezes pode facilitar também na hora, depois que ele faz a leitura dele através das imagens, a facilitar a decodificação. Eu estou certa ou não? não, não, com certeza, né? O disléxico ele precisa desse mediador leitor, né? Eu falei do trabalho é um dos trabalhos específicos para a dislexia. Eu falei da literatura enquanto Sim. recurso, né? Mas assim, o disléxico ele precisa.
exatamente e por isso, porque o esforço de leitura compromete muito a compreensão. Então, se você lê, né, o ideal é que a criança leia, depois você lê e depois ela lê novamente, e aí ela vai dizer o que ela, né, o que ela compreendeu, quer dizer, tem todo um trabalho. Mas, assim, no caso específico da literatura, a gente já tem na leitura esse suporte, que é da própria ilustração da literatura, né? Então, isso ajuda bastante. Uhum. É. Então, assim, a literatura realmente ela vai nos dar todo esse respaldo. E em termos do consultório psicológico, você, enquanto psicóloga, também utiliza essa ferramenta Sim, com seus utilizo pacientes? muito, muito, utilizo bastante, né? Tem muitas crianças que, lógico, cursos de jogos, de desenho, mas assim, tem muita criança que tem muita dificuldade de falar, né? Então, assim, a literatura, ela ajuda muito nesse processo da expressão da subjetividade da criança, porque a criança, ela tem mais dificuldade. Então, ela usar os personagens da história, assim, para falar da sua própria subjetividade, é algo muito facilitador para ela. Então, sim, a gente utiliza bastante também. É um trabalho de representação, né? Onde ela faz essa identificação e acaba trazendo representações que exploram justamente a sua subjetividade. Não é isso? Exatamente, exatamente. Perfeito. Uhum. Então, E aí assim, você, quando a gente pensa assim, você enquanto psicóloga, psicopedagoga, arte terapeuta, então nós vemos assim que acaba sendo uma complementação, uma formação complementa a outra, e, isso, e o arcabouço, a utilização da literatura acaba sendo muito forte, bem marcante na sua atuação profissional, não é isso? isso, porque ela junta todo esse processo. Quando eu digo que a gente desenvolve o leitor desde antes da alfabetização, porque assim, o nosso sistema neurológico, ele vai se formando em rede. Então, eu não aprendo se eu não conheço alguns conceitos, né? Então, eu Sim. não entendo o significado do livro se eu não entrei em contato com o livro antes de desenvolver essa rede, né? Então, assim, quando eu estou falando isso, eu estou trabalhando com todas as minhas formações. É, Tem uma amiga minha que, quando viu o cartaz, disse assim: esse seu currículo está incompleto. E aí eu me lembrei disso aqui agora, porque eu tenho no currículo que realmente aí não se encaixa. Porque minha primeira graduação, eu sou dentista. É odontóloga, exato. Então, nesse processo, realmente ela não se encaixa. Mas, assim, neste meu fazer atual, é um casamento, porque assim foram aprendizagens que. Então, quando eu falo, quando eu utilizo o recurso da literatura, estou trazendo aqui tudo, né? Desde a neuropsicologia e positivo. Isso é muito importante, né? Sim. Dizer. Sim. De dentista a professora de biologia, depois psicopedagoga e psicóloga. Ó, a Carol está colocando aqui. Quem estava aqui também foi Elcia. Eu quero mandar um beijo grande para a Elcinha, Lília, nossas amigas, companheiras aí, Rafaela. Viu? É isso, Miriam. Mas aí a gente mostra assim, o quanto nós, seres humanos, nós somos capazes
e temos essa plasticidade cerebral. Isso, Você, enquanto exatamente. odontóloga, que se apaixonou pela área de educação, claro que isso lhe deu um respaldo da compreensão também da questão orgânica do ser humano, né? O Uhum. quanto você conseguiu também ter esse arcabouço neurológico para trabalhar em cima da psicologia, da neuropsicologia, da neuroaprendizagem. Então, nada se perde, tudo se Exato. transforma, tudo se aproveita. Conhecimento é para a vida inteira e a gente só vai somando. Então, também tem esse lado. Enquanto psicopedagogas, aí eu posso falar também, enquanto psicopedagoga, que alfabetiza, inclusive, alunos especiais, existe a questão de você também acreditar no ser humano e no potencial dele. Isso, E dele, compreender que exatamente. existe uma plasticidade cerebral que Isso. o que vai depender para aquela criança ou aquele adolescente se desenvolver é a partir do momento que você se debruça, que você passa a conhecer aquele indivíduo e encontrar o que vai fazer sentido e significado para ele, para que ele dê saltos. Então, Exato. há algumas estratégias que eu uso com alunos meus que são autistas, são estratégias completamente diferentes de estratégias que eu uso com um aluno que tem uma deficiência cognitiva, ou que também seja outro aluno com autismo. Então, vai Aham. depender muito do foco, de você conhecer a fundo o que é significativo para ele. Então, tem um aluno, o índio é muito significativo, a cultura indígena, o animal, o super-herói. Existem temas que as crianças ou os adolescentes, elas acabam tendo um fascínio e que se a gente aproveita essa temática que para eles é extremamente significativa e traz essa intervenção, essa mediação através de estratégias que vão dar esse suporte de elevação de habilidades ou até mesmo de desenvolvimento de novas habilidades, isso é muito importante. Muito. Então, esse É. olhar sensível, cuidadoso, de E, identificar o outro enquanto um ser, um ser em desenvolvimento e subjetivo, porque cada isso. um também tem sua modalidade Sua de modalidade. aprendizagem. Exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda que todo mundo aprende. Todo mundo Isso. aprende. Agora, a gente vai ter que estar atento ao potencial de aprendizagem de cada um. Então, assim, se eu tenho uma pessoa, trabalho com uma pessoa com autismo, eu trabalho com uma pessoa de déficit cognitivo, né? São duas coisas que, vamos dizer assim, exigem de você um cuidado, porque o autista ele pode ser, inclusive, de alta como é que se diz? Como é que se... Grau, de elevado grau, De né? elevado grau de cognição. De Né? Ele tem cognição. Isso. isso, ele tem outras dificuldades, né? Dificuldades relacionais, mas a lição dele, às vezes, é até de um nível alto. Então, o que ele vai aprender, o que vai ser importante para ele, talvez seja só a questão relacional. É disso que a gente Da vai ter que investir, socialização. da socialização. Quando a gente trabalha com alguém com déficit cognitivo, eu preciso saber ele pode ir e vou levar cada vez mais, né, no ritmo dele. Então, assim, eu não Sim. posso desistir de uma criança porque ela tem um déficit cognitivo. Não. Ela, como déficit cognitivo, daí na norma, que não esteja abaixo da norma da cognição, como ela. Então, assim, é muito importante, né, a gente ter esse olhar individualizado, singular, para cada indivíduo, assim, compreendendo as necessidades de cada um, as potencialidades de cada um, os interesses de cada um. Né? Eu digo que é preparar para ele voar. Né? A gente prepara para que ele voe sozinho. Né? Se o voo Isso. dele vai ser muito alto, muito baixo, eu não sei, vai ser do jeito que ele vai poder. Mas, assim, a gente tem que dar os instrumentos para ele voar. Né? Então, isso Desenvolver a autonomia. A isso, autonomia, que é muito exatamente. importante. Muito E importante. encontrar hoje, assim, com as novas tecnologias,
Nós temos das ferramentas mais simples, tradicionais, que são super importantes, há também ferramentas hoje tecnológicas que nos auxiliam muito na construção dessas habilidades. Então, muitas Exatamente. vezes, jogos, que podem ser jogos que são feitos, né, do concreto, mas também jogos na internet, jogos interativos, então, digitais. Então, nós temos hoje uma gama de recursos. Sabendo Exatamente. exatamente o que vai atingir aquele Uhum. indivíduo, nós temos condições de pensar nessas E estratégias. nas estratégias. E a Eu, por exemplo, literatura dá esse contexto, esse né? Porque a contexto. literatura Exatamente. traz o enredo, traz o contexto, traz a subjetividade, traz a riqueza em relação ao Isso. cotidiano, em relação à subjetividade também do ser humano e dessas relações. Então, Isso. isso tudo é muito importante, Então, que assim, nós é que a gente utilizemos. não vai, assim, não é que, assim, eu, por exemplo, uso muito programas, recursos, programas de computador para trabalhar também. Então, assim, não significa que a criança, ela não se desenvolva, mas nós estamos falando especificamente dessa criança que a gente quer que desenvolva essa autonomia de pensamento, essa criticidade, né? Essa Isso, criança leitora, leitora do mundo, leitora isso, que compreende o mundo, né? Porque assim, e aí o livro, ele faz uma diferença. É lógico que a criança que já é leitura e que começa a usar outros recursos para ler, como tablet e tal, blá, quer dizer, aí ela já está voando, ela já aprendeu a voar, né? isso. É diferente dessa coisa, dessa criança que não aprendeu a voar e o que ela usa, ela não estimula, ela só vem a parte difícil, que é a decodificação, o decorar, é assim, né? Então, essa parte complicada da aprendizagem. Por isso importante o que você traz do resgate da primeira infância em relação ao Isso, prazer da leitura, para isso, que ela isso. desenvolva essa capacidade dela leitora, compreenda-se melhor, compreenda o mundo, perceba que ela pode fazer diversas leituras com diversos textos, inclusive principalmente os não verbais, para que ela Exatamente. alcance esse prazer e dentro da condição dela, passo a passo, ela vai desenvolver cada etapa que é necessária para alcançar esse nível de letramento que é o que se espera. Não é isso? Exatamente, exatamente. Pois é, uma Então, conversa maravilhosa, assim, que a gente aprende muito. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveita que Miriam está aqui, hein? Fiquem à vontade para perguntar. A Fabiana perguntou, Carol trouxe também uma contribuição. Gostaria de informar assim para vocês. Eu vou estar sempre aos sábados, continuarei aos sábados. Um sábado com profissional, outro sábado é live para crianças. Sábado passado, quem perdeu, a gente trabalhou aqui com alimentação saudável. Inclusive, depois da contação de história, nós fizemos um brigadeiro vegano maravilhoso, que a criança nem a mãe precisa ficar no fogo nem no fogão. Então, todo com tâmaras, castanhas, água e bastante chocolate. E foi muito divertido. Então, na próxima semana, eu vou estar trabalhando com a questão da relação avós e netos, e essa distância, esse distanciamento na pandemia, através da contação de histórias. E nossa live vai ser no sábado, às 16 horas. Então, toda semana, nós teremos aos sábados uma live com um profissional e na outra semana uma live infantil. E aí isso vamos é assim, alimentar esse momento, não é? Para que a criança também ouça isso, histórias, porque perfeito, a perfeito. contação de histórias vai fazer com que elas também tenham a possibilidade de analisar aquela história, porque eu faço o meu reconto através do meu olhar. E a criança, Isso. quando ouve, ela vai fazer a leitura dela. Uma E o dela, que vai exatamente. significar para ela é diferente do que vai significar para outra criança. Cada uma
vai ter o seu olhar e a sua leitura. Mas é muito importante também que tenhamos aquele objetivo do foco em relação à temática. O que, que eu quero explorar para que aquela criança, a partir da subjetividade dela, possa repensar, aprender, reelaborar. Não é? Porque as histórias, ouvir histórias vão fazer com que elas possam sentir emoções com significado. Significado, né? exatamente. Isso é muito importante, buscar esse significado. Significado. E, assim, né, primeiro eu quero, né, fazer a propaganda, pessoal, e se inscrevam no canal, viu? Que Joelma está no YouTube, muito interessante. Joconta e encanta, porque assim, então, como eu pretendo fazer o lançamento do livro através do canal, convidando, já que é uma temática bem bacana, porque trabalha relação, trabalha perda, consolo, solidariedade, através do mutirão que as crianças fazem para ajudar, e trabalha o afeto e o respeito e o cuidado com os animais, incentivando também a adoção. Então, eu pretendo fazer um lançamento em que nós tenhamos um psicólogo, um profissional de psicopedagogia, a escritora, né, que sou eu e mais outra escritora, e um professor. Então, assim, algo que a gente possa debater em cima das temáticas para lançar o livro de uma forma bem significativa e rica, né, porque haverá o lançamento para crianças, mas também o lançamento para os educadores, já trazendo também algumas possibilidades de trabalho dentro da escola. Como trabalhar esse livro com as crianças, determinadas faixas etárias, faixa etária, que em termos de estratégia pedagógica. Então, a ideia é essa. Então, eu estou nessa vibe. Vou lançar, sim, Adriana, pelo Instagram, mas a ideia é lançar também pelo YouTube. Por isso que nós estamos tentando alcançar os 1.000 inscritos no canal, para conseguir fazer essa live. Até dia 21 de setembro. Então, né, aproveitei para fazer a propaganda, porque, de fato, assim, né, nesse momento em especial, assim, a gente está podendo trazer para as crianças essa coisa boa, algo para se divertir, para pensar, para crescer, né? Um movimento assim muito interessante, porque de fato as crianças estão sofrendo muito, né, nesse momento da pandemia. Então, e infelizmente resta à criança muito essa coisa do virtual, até a escola está virtual, né? Outro dia foi muito interessante, eu voltei a atender presencialmente, e uma criança que adora o computador, no primeiro dia eu falei, hoje a gente não vai fazer computador. Ela, ai, graças a Deus, não aguento mais. Então você vê que até a própria... Até a criança já está cansada, exatamente. Então, assim, a ideia também é, muitas vezes, eu faço algumas chamadas, porque a ideia não é apenas narrar ou contar uma história, mas é também, através das chamadas, estimular que a criança busque o livro físico. Que ela tenha curiosidade de procurar aquele livro para ler. Então, é muito importante também que a gente pense em estratégias dessa forma, não é? Que faça com que ela se sinta estimulada, se sinta interessada em buscar. E as crianças realmente estão sofrendo muito. Elas perderam a condição de estarem na relação com os coleguinhas, com os familiares, o espaço do brincar, do correr, o espaço livre da liberdade. Então, tudo está sendo feito dentro de casa. E nós, pais, precisamos ter também esse apoio de que nós precisamos dar condição da criança dela se divertir, dela conseguir utilizar o que tem dentro de casa, usando a criatividade para criar brinquedos, para criar jogos, para se relacionar mais com seus irmãos, com seus pais, através de construções coletivas que a própria família possa realizar.
pode partir de um livro, de uma história de um livro, como pode partir de uma receita, da cozinha, do trabalho que ela vai começar a fazer também, apoiando a limpeza, a arrumação do próprio quarto. Então, são determinadas ações que nós podemos ter no dia a dia que vão preenchendo o espaço daquele dia e, ao mesmo tempo, enriquecendo mais as relações entre os familiares. E é legal que você está trazendo, assim, através do virtual, você está trazendo condições de ações na real, na vida real, né? Você está promovendo isso, ações na vida real. Quer dizer, isso é muito legal nesse momento, porque haja criatividade, né? Por conta dos pais e tudo mais. Verdade. Então, assim, a caixa de sapato vai virar uma casinha, a caixinha de fósforo vai virar móveis, os meninos, todo o material reciclado que a gente tem que estimular a criança também a fazer a coleta seletiva em casa, já vai servir para criar instrumentos, para criar bonecos, para criar carrinhos. Então, é tudo uma questão também do desejo de fazer. Do desejo, do tempo. Eu sei que hoje nós temos muito pouco tempo para nos dedicarmos aos nossos filhos. Porém, o tempo, eu costumo dizer, quem faz somos nós. Às vezes não precisa ser um longo tempo, mas um tempo de qualidade. Então, eu posso estar com minha filha apenas 1 hora por dia, mas se naquela 1 hora foi uma hora significativa, de prazer, de troca, de construção, ela valeu a pena. Eu posso hoje ter 1 hora, mas amanhã eu posso ter uma tarde inteira, eu posso ter a noite. Uma outra opção também é quando a gente trabalha a questão da contação de história na hora de dormir. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Também. E aí, quando eles ainda não estão lendo, nós começamos a ler e ajudá-los a ler através das imagens e também fazer as narrações. E aí, aos poucos, quando é aquela criança que já está começando a dominar a leitura, ela também vai começando a ajudar nessa leitura, nessa narração. Então, é bem interessante, porque assim a gente estimula, é um momento de troca, de afeto e, ao mesmo tempo, de estímulo e prazer. A leitura. O contar, a narrativa também da sua vida, da sua infância, relatos de coisas que lhe fizeram aprender, do prazer. Isso também é muito importante. Porque também é literatura oral. Então, a literatura oral tem é muito rica, porque você traz ela também com um fundamento emocional, com um arcabouço emocional muito grande, porque você traz histórias que fizeram parte da sua história e construíram o que você é hoje. Então, é muito interessante. Com certeza, com certeza. Pois é, amiga. Então, acho que falamos tudo. Com certeza, agradeço de coração. Um beijo grande para todos que assistiram. Obrigada, Miriam. Eu muito prazer esse encontro com você. Aprendemos muito. Trocamos, o importante é isso, compartilhar. Educação, ela tem que ser compartilhada, um ajudando o outro, tanto pais quanto educadores. Estamos aqui para fazer o nosso papel de amor ao outro e doação.